Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Lembra de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Estudaremos sobre os substantivos e verbos. Partiu para mais uma aula? Olha só, você reconhece esse espaço? Estamos em uma sala de aula. Ela parece com a da sua escola? Sim? Não? Mas eu tenho certeza de que alguns objetos existem tanto aqui quanto na sua sala de aula. Verifique comigo. O quadro branco, aqui atrás de mim, é onde a professora ou professor escreve para toda a turma. Livros. Podem ser livros do próprio professor ou os livros dos estudantes. Há diversos tipos de livros em sala de aula. Livros de historinhas, livros de matemática, língua portuguesa, história, geografia. Mesa. A mesa do professor, onde ele coloca os seus materiais e os seus instrumentos de trabalho. Cadeira, onde o professor senta. Viu como esses objetos existem também em sua sala de aula? Inclusive, eles possuem o mesmo nome. A cadeira que está aqui também se chama cadeira para você. O quadro branco, os livros e as mesas onde estou possuem o mesmo nome para você, em sua sala de aula. Você já parou para pensar nisso? Em como os objetos, animais, pessoas, tudo em geral possuem nomes específicos? Todas essas coisas ao nosso redor, incluindo nós mesmos, fomos nomeados. Na língua portuguesa, a nomeação é chamada de substantivo. Subs o que, professora? É isso mesmo que você ouviu, substantivo. Ele é uma classe de palavras que dá nome a tudo. Olhe para um lado, olhe para o outro. Tudo que você consegue nomear é classificado como substantivo. Substantivo é apenas uma das diversas classes gramaticais que existem na língua portuguesa. Ao longo das nossas aulas, aqui do projeto Aprender Além da Escola, você conhecerá outras classes gramaticais super importantes. Observe comigo. Ainda em sala de aula, temos outros substantivos. A sua carteira, o lápis, o seu caderno, todos nomeados corretamente. E temos um substantivo super legal, que nomeia quem lhe ensina a ler, escrever, enfim, que lhe ensina tantas coisas legais. Você sabe qual é esse substantivo? É a palavra professora ou professor. Professora ou professor é um substantivo que nomeia quem ensina, repassa o conhecimento. Mas existem outras profissões, substantivos, em uma escola. Vamos verificar quais? Diretor ou diretora, merendeira ou merendeiro, pedagogo ou pedagoga, auxiliar de serviços gerais e secretário ou secretária. Todas essas profissões são palavras classificadas como substantivos, pois nomeiam um trabalho feito por alguém. Você conhece as funções de todos esses profissionais? Quer conhecer? Enquanto eu apresento a você a função de cada profissional, observe as palavras que estarão destacadas. Elas serão importantes para a nossa aula. Vamos lá! O professor ou professora tem o papel de ensinar e orientar os estudantes, para que assim a aprendizagem aconteça. O diretor ou diretora tem a função de dirigir a escola, garantir que ela esteja em ordem. A merendeira ou merendeiro tem a função de preparar a alimentação dos estudantes, aquela da hora do lanche. A pedagoga ou pedagogo tem a função de organizar o ambiente escolar e elaborar projetos. Ele atua ou ela atua juntamente com o diretor ou diretora da escola e trabalha bem pertinho dos professores e estudantes. Auxiliar de serviços gerais. Possui a função de limpar e arrumar a escola.
Já a secretária ou secretário tem como função organizar os documentos escolares. Prontinho! Funções apresentadas. Você aprendeu que os nomes dados às profissões são substantivos, pois substantivo é uma classe da língua portuguesa que dá nome a tudo que conhecemos. Agora me diga, você reparou nas palavras destacadas? Tem certeza? Elas fazem parte de uma outra classe de palavras da língua portuguesa. Vamos observá-las mais de perto. Ensinar, orientar, dirigir, preparar, organizar, elaborar, limpar e arrumar. Essas palavras não dão nome a ninguém, nem a uma pessoa, nem a um objeto e nem a um animal. Mas elas possuem algo em comum. Será que você consegue identificar? Vou acionar um cronômetro para você pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Então, descobriu? Essas palavras indicam ações. Dessa forma, elas são classificadas como verbos. Verbo é uma classe de palavras que indica ações, ou seja, fazer algo. Todas essas palavras que acabamos de ler são verbos, pois indicam ações. Alguém realizou a ação de ensinar, orientar, dirigir e preparar. Outros exemplos de verbos que você deve conhecer: vender e abrir. Vender frutas e legumes na feira é uma ação do vendedor. E abrir? Quem abriu essa janela? Ah, fui eu! Olá! Eu, professora Arícia, abri a janela para ver você melhor. Assim, pratiquei uma ação. Ué, começou a chover por aqui. Como está o tempo aí nessa casa? Que tempo bom para estar em casa tomando um café bem quentinho. Isso me lembrou uma coisa, preciso lhe contar. Chover é um verbo. Você sabia? Verbo, além de indicar ações, também indica fenômenos da natureza. Outros exemplos de verbos que indicam fenômenos da natureza são ventar e anoitecer. Nossa, pegar aquela chuva sem me proteger me deixou um pouco resfriada. Achim! Ih, querido aluno, acho que estou doente. Será? Talvez seja apenas uma pequena reação. Ah, você sabia que quando as palavras indicam estados, elas são verbos? É isso mesmo. Estou doente, sou professora. As palavras estou e sou são verbos. Verbo, além de indicar ações e fenômenos da natureza, também indica estado. Quando uso a palavra estou para indicar doença, significa que meu estado é esse, doente. Quando uso a palavra sou para indicar a minha profissão, significa que esse é o meu estado profissional, ser professora. Agora que você já sabe o que o verbo e o substantivo indicam, eu vou lhe apresentar a Alice. Hoje, assim que chegou em casa, a Alice viu na geladeira um recadinho da sua irmã, Mel, em formato de bilhete. Acompanhe comigo a leitura desse recado. Olha aí a Alice! Oi! Nós vamos ler o bilhete da Mel para você, ok? Vamos lá! Alice, estou com um pouco de dor de cabeça. Fui com a mamãe à farmácia comprar remédio. Choveu pela manhã e por isso levamos o guarda-chuva. Não demoraremos. Assinado, Mel. Observe as palavras destacadas no texto. Alice, estou, mamãe, farmácia, comprar, remédio, choveu, levamos e mel. Que tal classificarmos cada palavra dessa em uma das duas classes de palavras que estudamos hoje? Verbo ou substantivo? Ótimo! Partiu! A primeira palavra, Alice, é o nome de alguém. Opa! Se é uma palavra que nomeia, é um substantivo. A palavra estou, nós acabamos de ver naquela frase, estou doente. Você lembra o que ela significa? Exatamente, significa um estado. Então, estou é um verbo ou substantivo? Isso,
é um verbo. A palavra mamãe, ela indica alguma ação. Ou será que é algum nome dado? Mamãe é um nome dado a quem tem e cuida dos filhos. E se é um nome, é um substantivo. A palavra farmácia é o nome dado a uma loja que vende medicamentos e remédios. Farmácia é verbo ou substantivo? É um substantivo, pois farmácia é uma palavra que nomeia um certo tipo de loja. A palavra comprar é verbo ou substantivo? Comprar é uma ação, certo? Ou seja, é um verbo. E a palavra remédio, ela indica uma ação ou dá nome a algo? Dá nome a algo, pois remédio é o nome dado à substância utilizada para combater alguma dor ou doença. Então, remédio é um substantivo. Choveu é um fenômeno da natureza, ou seja, ele é um verbo. Levamos também é um verbo, pois é uma palavra que indica ação. E, por fim, mel é o apelido da irmãzinha da Alice, Melissa. Por isso que ele é um substantivo. Agora que você já aprendeu sobre substantivos e verbos, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Circule os verbos e marque um X nos substantivos das frases abaixo. Letra A. Camille pulou corda hoje. A palavra Camille está nomeando alguém, não é verdade? Então, Camille vai ser um substantivo. Agora, onde será que está o verbo nessa frase? Já sei. Vamos procurar a ação. Tem alguma ação na frase? Será que a Camille fez alguma coisa? Opa! A Camille pulou. Então, na nossa resposta, vamos marcar um X em Camille, pois ela é um substantivo, e vamos circular pulou, pois ele é um verbo. Afinal, está indicando uma ação. Letra B. Kátia e Gisele foram ao parque. Eu tenho duas pessoas que foram em algum lugar. A Kátia e a Gisele são nomes de alguém, não é verdade? Portanto, elas são substantivos. A ação que elas praticaram foi ir ao parque. Portanto, na letra B, a resposta ficará um X em Kátia, um X em Gisele, porque elas são substantivos. E vamos circular a ação que elas fizeram. Foram. Letra C. Ana Sofia está feliz. Olha só, eu tenho uma pessoa que está feliz, mas o nome dela são dois, Ana e Sofia. Professora, os dois são substantivos? Sim, os dois nomes serão substantivos. Afinal, eles estão nomeando aquela pessoa. Agora, ela está praticando uma ação? É algum fenômeno da natureza? Ou será que é um estado? Está feliz? É isso mesmo. Estar feliz é um estado. Portanto, estar é um verbo. Nossa resposta ficará, então, um X em Ana, um X em Sofia, pois são substantivos. E vamos circular a palavra estar, pois estar é um verbo que indica estado. Letra D. Choveu hoje à tarde. Choveu. Você lembra que os verbos indicam fenômenos da natureza também? Chover, então, será um verbo. Será que nós temos algum substantivo nessa frase? Não, não temos. Não tem nenhuma palavra que está nomeando alguma coisa nessa frase. Portanto, nossa resposta da letra D será apenas o círculo na palavra choveu. Atividade número 2. Observe as imagens e indique a profissão, ou seja, substantivo, e a função profissional, ou seja, verbo. Essa primeira profissão, essa primeira imagem, você consegue identificar? É isso mesmo, é um médico. E o que será que o médico faz? Qual o verbo que nós podemos utilizar para indicar a função dele? É isso mesmo, o médico ele cuida dos doentes, então a função profissional dele será cuidar dos doentes. Qual é o verbo nessa frase? É esse que está destacado.
o verbo cuidar. A segunda imagem está mostrando uma pessoa que está sempre nos ajudando ali quando tem um problema no encanamento da nossa casa. Você consegue identificar o nome desse profissional? Acertou quem disse encanador. Você conhece algum encanador? Ele está presente na nossa casa quando temos algum problema de encanação, de encanamento de água, o funcionamento do banheiro, por exemplo. E o verbo? Qual o verbo que nós podemos utilizar para indicar a função do encanador? Acertou quem disse instalar os sistemas de água e esgoto. Essa terceira profissão, você consegue identificar qual será o profissional? É aquele que cuida dos cabelos, deixa você mais bonito ou mais bonita. Acertou quem disse que é o cabeleireiro. E qual será o verbo que nós podemos utilizar para indicar a sua função? Nada melhor do que cuidar dos cabelos, tratando, cortando, hidratando, não é mesmo? Atividade número 3. Responda. Letra A. Como se chama a classe gramatical que dá nome a tudo? Nós aprendemos 2 classes hoje. Qual delas nomeia tudo que está ao nosso redor? Isso mesmo, o substantivo. Letra B. Como é chamada a classe gramatical que indica ações, estados ou fenômenos da natureza? Isso mesmo, verbo, a segunda classe gramatical que estudamos. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje nossa aula foi incrível. Estudamos sobre substantivos e verbos. Vimos que substantivo é uma classe gramatical da língua portuguesa, que nomeia tudo: pessoas, animais e objetos. Também vimos uma outra classe gramatical, verbo, que indica ações, estados ou fenômenos da natureza. No decorrer de nossa aula, também conhecemos as profissões e as funções de quem trabalha na escola. Professor ou professora, diretor ou diretora, pedagogo ou pedagoga, secretário ou secretária, merendeiro ou merendeira e os auxiliares de limpeza. Não se esqueça das classes gramaticais estudadas hoje, pois elas sempre nos acompanharão durante as nossas aulas. Afinal, estamos sempre falando sobre nomes, ações, estados e até mesmo sobre fenômenos da natureza. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei lhe ensinar sobre os substantivos e verbos. Beijo grande e até a próxima aula!